Leitor, a gente testou as principais técnicas desse livro aqui, A Voz na Sua Cabeça, que promete reduzir o seu ruído mental e te ensinar como acabar com os pensamentos negativos. E já dando spoiler, elas funcionaram muito, a ponto desse livro aqui ter entrado no meu top 10 entre os principais livros e melhores livros que eu já analisei. Então vem comigo nesse vídeo que hoje a gente entra na série desse cara aqui, A Voz na Sua Cabeça. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Mário, esse é o Clube do Livro Inteligente. O intuito aqui, gente, é te fornecer autodesenvolvimento através do conhecimento de cada livro. Então, se esse é um assunto que te interessa, se você está comprometido com a sua jornada, tá na jornada, se inscreve no canal. Por quê? Porque toda semana a gente traz conteúdo de um livro diferente sobre finanças, autodesenvolvimento, mindset, relações sociais e muito mais. Mas bom, para a gente entender quais técnicas são essas, como que a gente implementa elas, a gente precisa entender o conceito de lente e zoom, que o autor traz para nós. Ele fala que a nossa mente, ou seja, as nossas convicções, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, funciona como a lente pela qual a gente enxerga o nosso mundo. E aquilo que passa na nossa cabeça, ou seja, aquela voz interna, aquilo que soa no nosso ouvido todos os dias, funciona como o botão de zoom. E o falatório mental, que é quando a nossa voz interna vira negativa a ponto de começar a prejudicar a gente, acontece quando a gente dá o zoom em uma situação que é negativa. Quando a gente faz isso, a maior parte das vezes, o que está acontecendo quando a gente dá o zoom no negativo? A gente passa a não encontrar soluções e alternativas para resolver aquelas questões de forma prática. Pelo contrário, a gente vai cada vez mais imergindo no problema. Quando a gente imerge no problema que inicialmente era só a nossa voz, ou seja, os nossos pensamentos, daqui a pouco, de pensamentos negativos, vocês sabem para onde vai, sentimentos negativos. Quando passa disso e eu tenho sentimentos negativos, eu vou começar a mandar cortisol, adrenalina pro meu corpo. Quando isso acontece, adivinha o que vem depois? Mais sentimentos negativos. Então, começa a virar um zoom e uma bola de neve de coisa negativa. Um exemplo clássico disso, quando ao longo do seu dia, problema acontece e você sofre desproporcionalmente por uma coisa que às vezes não tem nada a ver com esse problema. Então, por exemplo, digamos que está no seu trabalho e seu chefe tenha sido ríspido ou ríspida com você. Você pode considerar que às vezes ele acordou num dia que ele não tá legal, acordou de calça jeans molhada, brigou com a esposa, ou o projeto que ele tá tocando muitas vezes não tá bem, a empresa não tá bem, enfim. Ou você talvez tenha feito algo que não foi legal. As possibilidades são inúmeras. Porém, quando você cai no caos do falatório, a conversa interna que você tem numa situação dessa é mais ou menos o seguinte: ai meu Deus, meu chefe foi ríspido comigo. Será que ele vai me despedir? Mas se ele me despedir, eu não vou ter dinheiro para pagar a escola da minha filha. Meu Deus, o que eu vou falar pro meu marido? Nossa, eu sou uma péssima mãe. Parece um exagero, mas é exatamente isso que o falatório faz. Levar você através de um desencadeado de pensamentos negativos para dentro do problema. E qual é a boa notícia que esse cara aqui dá pra gente? Da mesma forma que a gente tem a capacidade de dar o zoom, de aumentar o zoom, a gente tem a capacidade de diminuir o zoom. Quando você diminui o zoom do computador, por exemplo, o que acontece? Você vê a imagem ampla. E essa é justamente a solução para a gente lidar com os nossos pensamentos negativos. É diminuir o zoom, adquirindo uma perspectiva e um distanciamento do problema. A conversa interna é mais ou menos o seguinte: você precisa ser um observador do seu problema. Então, digamos que eu sou um estudante e os meus problemas estão nessa folha sulfite. Eu vou dizer que, bom, essas áreas estão boas, puta, minha saúde não tá legal, minha vida financeira não tá legal, então calma lá, vamos ver a saúde, como que eu posso melhorar? Puta, quais hábitos que eu ainda preciso implementar que eu não faço? Qual tipo de conhecimento eu preciso adquirir que eu ainda não sei? Eu preciso contratar alguém, preciso contratar uma pessoa? Enfim, não vamos entrar nesse assunto, mas você olha o problema de uma perspectiva distanciada, entendendo quais soluções práticas e racionais você começa a tomar para solucionar ele. Só que a gente não faz isso. Na verdade, o movimento que a gente faz é esse aqui. Meu Deus. O que será? Será que vou? Ai, meu Deus. A gente, é que não dá pra eu fazer isso, mas é como se a gente entrasse, assim, debaixo se o problema fosse esse aqui, eu entraria, assim, na mesa e furaria ela. A gente pega o problema e entra nele e começa a ficar perdidinho nele. Então, as técnicas que o autor apresenta aqui vão servir justamente para nos ensinar como que a gente cria
esse distanciamento a ponto de começar a ser um observador racional e solucionador de problema. Mas então, vamos entrar no conteúdo do vídeo agora, aqui, técnica e o conceito atrás de conceito. Então já deixa o seu like. Bom, gente, como que funcionava antigamente dentro da psicologia quando o assunto era a redução de ruído mental para lidar com esse falatório? Eles abordavam principalmente a técnica da distração, que é basicamente você escolher alguma atividade em que você gosta muito e você gosta tanto dessa atividade que quando você estiver fazendo ela, dificilmente você vai estar pensando em outra coisa senão ela. Exemplo, o cara que gosta de futebol é ir jogar uma pelada com os amigos, é ir a um estádio de futebol. O cara que gosta de viajar é fazer uma viagem. Durante essas situações, o cara vai estar imerso ali e dificilmente vai estar lembrando dos problemas. Qual que é o problema dessa abordagem, gente? Ela é puramente momentânea, a curto prazo. Quando o indivíduo sai daquela situação e volta para o ambiente de angústia, para o ambiente que não estava legal, para a vida normal, o falatório vai voltar. Então, o autor, o que ele fez? Ele começou uma série de pesquisas para descobrir se não existia realmente uma técnica que funcionasse não só a curto prazo, mas que funcionasse a longo prazo, causasse esse distanciamento, diminuindo esse zoom e fazendo com que o indivíduo ganhasse perspectiva. E nessas pesquisas, olha que louco o que ele descobriu. No laboratório dele, ele pegou alguns voluntários, separou eles em 2 grupos. O que ele propôs para esses voluntários era o seguinte: eles teriam que lembrar, mentalmente só, de algumas situações que foram adversas na vida deles, momentos que não foram legais, momentos meio ruins, perturbadores. Grupo 1, ele sugeriu que eles lembrassem mentalmente da própria perspectiva, ou seja, como eles se sentiram quando aquilo aconteceu, lembrar da situação como ela realmente aconteceu, com os próprios olhos, com o próprio coração, digamos assim, sendo você mesmo. E o grupo 2, ele também sugeriu que lembrasse mentalmente, porém que eles adotassem a perspectiva de uma mosca na parede que estivesse passando ali e vendo aquele conflito, aquela situação. Ou seja, pro grupo 2, eles já não eram mais eles mesmos na situação, agora eles eram uma mosca que estava acompanhando aquilo que estava acontecendo. Em seguida, ele pediu para que os participantes de cada grupo registrassem aquilo que eles tinham sentido conforme eles relatavam a história. Olha que interessante, gente. A conversa interna do grupo 1, relatada, redigida, teve uma característica de imersão no problema. Então, as principais palavras que surgiram, segundo o próprio autor, foram bravo, magoado, raiva, humilhado, abandonado, tudo que remetesse ao sentimento que essas pessoas sentiram diante daquela situação. E o grupo 2, para surpresa do autor, nos relatos adotou uma perspectiva muito mais abrangente do problema. Então, na página 67, o autor fala o que essas pessoas falaram. Abre aspas, consegui ter uma visão mais clara da questão, escreveu um deles. Outro relato, no começo tive uma empatia maior comigo mesmo, mas depois comecei a entender que meu amigo também estava certo. Ele pode ter sido irracional, mas agora eu entendo a motivação dele. E o que começou a acontecer, gente? O autor constatou que o primeiro grupo tinha uma abordagem muito mais emocional e acabava entrando naquele mix de sentimentos negativos, enquanto o segundo grupo adotava uma postura muito mais imparcial, uma postura de talvez não levar tanto a sério aquela situação, ou entender que ela também tinha tido os erros dela, e entender também que aquela pessoa não estava tão errada assim. E lendo isso, eu comecei a fazer um exercício de lembrar de algum conflito que eu passei e adotar a perspectiva de uma mosca. E, gente, é impressionante. Eu percebi que eu tinha sido mais grosso do que eu achei que eu tinha sido, que não precisava de tanto. A pessoa não tinha errado tanto assim. E o terceiro ponto, que foi o que mais me impactou, a situação não requeria tanta importância, era algo mais trivial. Então, é justamente isso que vai acontecer quando você tira a sua parcialidade, os seus sentimentos. Você começa nem era uma questão tão grande, ao invés de ficar, meu Deus, humilhado, burro, rejeitado. Esse é o efeito dessa técnica. Então, eu peço para vocês sentirem, é muito legal. Tentem aí, fechem o olho, imaginem uma situação de conflito, adotem a perspectiva da mosca, depois escreva aqui no comentário como que você sentiu, se a perspectiva mudou ou se não, depende de pessoa para pessoa, mas funciona muito. Então vamos para a segunda e terceira técnica, que elas ainda ficam ainda mais interessantes. A segunda técnica, gente, é o que o autor chamou de
paradoxo de Salomão. Salomão, como vocês bem sabem, meus inscritos são muito cultos, foi um dos homens mais sábios que já passou aqui na Terra, e uma das histórias mais impactantes que mostra toda a sabedoria de Salomão foi quando duas mulheres tinham tido bebê, só que um dos bebês tinha sumido e só sobrou um, e as duas mulheres ficavam lutando para saber quem era a mãe do bebê, ou seja, uma falava que era, a outra falava que era, imagina se não é, sou eu que tive, é o meu bebê. E esse conflito foi levado para Salomão. E aí tava a galera lá, as duas mulheres, ele perguntando quem que é a mãe? Aí uma falava, eu sou a mãe, a outra, não, mentirosa, eu que sou a mãe. E para resolver esse conflito, olha o que o cara fez. Ele mandou executar o bebê, já esperando que uma das mulheres iria se opor a essa situação, que foi o que aconteceu. Uma delas ficou quieta e a outra se opôs e falou que ela iria no lugar do bebê. Adivinhem vocês qual que era a mãe da criança? A mulher que se colocou na frente do bebê, e aí Salomão tinha a resposta sem precisar pegar em espada, matar ninguém. Ele teve a resposta de forma sábia. Resumidamente, o cara era um puta de um sábio. Porém, os registros também mostram que na vida pessoal dele, ele não era muito sábio não. Inclusive, ele era até meio limitado. Ele foi um cara que se casou com várias e várias mulheres. E ele era um cara que construía templos para essas mulheres, que fazia várias ofertas. E muitas dessas mulheres não eram da região dele e não serviam o mesmo Deus que ele. Então ele começou a cada vez mais se afastar tanto do seu próprio povo como do seu próprio Deus. O que todo mundo sabe que depois vai culminar na queda dele, se não me engano, em 930 a.C. Bom, o que vocês precisam tirar de insight dessa história de Salomão? A gente tem uma objetividade e uma sabedoria muito maior em resolver problemas quando os problemas são dos outros. Quando é nosso, aparece quase que uma nuvem, uma nébula, que a gente não consegue enxergar muitas vezes a ação mais sábia, a gente não consegue enxergar muitas vezes qual que é o próximo passo. A gente tende a ser muito mais inteligente em resolver os problemas dos outros. Diante disso, no que consiste a técnica 2? Olha que surreal isso. Quando você estiver passando por uma situação adversa ou quando a sua voz, pensamento negativo começar a soprar, você finge que você está aconselhando um amigo e como se aquele problema que você estivesse passando ou aquela situação que você está lidando não fosse sua, fosse uma situação que um amigo seu está passando e aí você precisa dar um conselho pro cara do que fazer. Essa técnica, gente, é fantástica, ela cria justamente esse distanciamento do problema que a gente precisa, essa imparcialidade. Sugiro também que você faça exercício, feche o olho, tente pegar uma situação controversa que você está vivendo agora e pense se essa mesma situação fosse na vida de um dos seus melhores amigos. O que você falaria para ele fazer? Geralmente, o que você falou para ele fazer é o que você tem que fazer. Só que o BO é que muitas vezes você não vai ter coragem de fazer isso que precisa ser feito. Ainda assim, é que precisa ser feito. Então, essa é a segunda técnica, vamos agora para a terceira. E a terceira técnica é a técnica que a psicologia chama de distanciamento temporal. Como assim, Mário? Essa técnica consiste em você fazer duas viagens. Uma para o passado, entendendo quais os problemas os quais os seus antepassados foram submetidos. Exemplo para vocês entenderem. Eu já fiz muito esse exercício. Quando eu estava mal, um dia que eu não estava legal, eu lembrava do meu avô, pai da minha mãe. Meu avô João, ele foi cadeirante, de família pobre, ele teve a poliomielite, então ele perdeu o movimento da cintura para baixo quando ele era recém-nascido. Foi uma doença que pegou muito na geração das pessoas da idade dele. E o cara, vindo de família pobre, cadeirante, fez a vida financeira dele, virou um puta de um engenheiro, fez 3 filhos com uma mulher incrível, que é a minha avó. Ele fez 3 filhos da cintura para baixo, sem mexer. Então o cara é craque, né? Brincadeiras à parte, quando eu lembro dele, do que ele teve que passar, do que ele teve que superar pra fazer o que ele fez, é como se eu colocasse os meus problemas em perspectiva. Não é diminuir aquilo que você sente ou falar que aquilo que você sente não é legítimo, que não é importante, não é isso. Mas é trazer uma consciência do tipo assim, puta, eu sinto isso é legítimo, mas calma, não é o fim do mundo. Teve gente que já passou por barras meio piores que essa, então calma, como que eu posso resolver isso? É adotar essa perspectiva. E a segunda viagem é
para o futuro. O autor vai dizer que algumas pesquisas e estudos comprovam que se você pegar uma pessoa, pegar o problema pelo qual ela está passando, pedir para ela imaginar esse problema daqui 10 anos, como ela vai estar daqui 10 anos, ao invés de pedir para ela imaginar como ela vai estar amanhã, quando a gente joga isso lá para frente, a gente diminui o impacto que aquele problema negativo está causando na vida daquela pessoa. E esse exercício fica fácil de entender quando eu peço para vocês se imaginarem na época da faculdade ou na época da escola. Tenta imaginar os problemas que vocês tinham na época da faculdade e na época da escola e comparar eles com hoje. Provavelmente, aquilo que você sentia na época da escola e da faculdade é pequeno perto daquilo que você tem para resolver hoje. Da mesma forma que o que você tem para resolver hoje vai parecer pequeno se você se imaginar daqui 5 ou 10 anos. Então, crie essa perspectiva e esse distanciamento. Todas essas técnicas, gente, vocês perceberem que eu falei agora, elas giram em torno de você mentalmente criar essa perspectiva. Porém, o autor vai além. Ele vai dizer como que a gente molda o nosso ambiente físico externo a nós, aonde a gente mora, como que está a nossa organização dos espaços, de forma que esses ambientes ajudem a gente a lidar com os pensamentos negativos e a eliminar grande parte deles, que é o que a gente vai trazer para vocês, adivinha? No próximo vídeo da série desse cara, A Voz na Sua Cabeça. Então, se você gostou desse, deixa o like e já se inscreve no canal, porque o próximo vídeo vai ser sobre isso e você também, assim como nesse vídeo, vai tirar grandes insights. Deixa o like, se inscreve, não esqueça, essa é a sua forma de retribuir esse conteúdo que é gratuito e que foi muito foda de ser produzido, beleza? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!